Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Quero lembrar a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos falando sobre o fluir do avivamento. É muito importante isso. Se você quer saber mais dos vídeos que nós já gravamos aqui, é só enviar um comentário aí, que nós estaremos orientando você como você adquirir todos os vídeos. Lembrando que hoje estamos pregando, completando 96 mensagens, falando somente sobre esse assunto, o fluir do avivamento. Tá ok? Então vamos aqui. O tema de hoje às vezes, não é irrelevante. Muitos irmãos acham que isso aí não tem nada a ver com o avivamento. Mas você vai ver hoje que tem muito a ver também, ok? Diz respeito às comissões e aos líderes leigos. Vamos lá? Vamos ler em Romanos. Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Olha só que texto. Esse texto já diz tudo, né, sobre o tema. Esse texto já dá uma alavancada para poder entender por que de respeito às comissões, o de respeito a comissões e aos líderes leigos. Agora Efésios, ainda tem mais texto ainda, mas para a gente ler. Nós temos aqui 3 passagens bíblicas, né? Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: roga-vos, pois, roga-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno de vocação, que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha também que esse texto também tem muito a ver também com o tema. Temos mais aí em Efésios, ainda diz assim, capítulo 5, versículo 19 a 21. Falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora, Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 8 e depois intercalamos para o versículo 12 até o 15. Versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Agora, versículo 12 ao 15. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, olha só, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revestir-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esse texto, então, ele é muito mais ainda esclarecido sobre a questão dos desrespeitos a qual temos dentro da igreja sobre determinadas comissões, ou sobre todas as comissões a qual são elaboradas, chamadas para poder dar andamento ao reino de Deus, aos líderes leigos, aqueles líderes que eles não são taxados como o cargo ministeriais, mas eles são pessoas também que também merecem os seus respeitos, e, na verdade, o texto está bem indicando aqui sobre essa questão toda. Vamos ler aqui, para a gente poder elaborar esse tema. Embora não seja feito diretamente
contra o pastor ou staff, que é os líderes, né, que ajudam o pastor na questão do andamento da igreja. Outros ataques comuns é dirigido às comissões da igreja, para as quais são designados tarefas desafiadoras. Escute só. As comissões mais comumente atacadas, escute quem são elas. As comissões de finanças, né, as comissões de construção, de educação e sucessão de pastoral. Essas, na verdade, são as mais atacadas. Por que seria? Porque a igreja quer dominar a área financeira da igreja. Isso não compete à igreja fazer isso. Nós ensinamos aqui já, falando sobre os dízimos, aqui sobre o fluido do avivamento, sobre esse tema, né, sobre esse assunto. E, se você quiser, a gente pode conversar mais sobre isso. Construção é a questão, por que se comprou isso? Por que se comprou aquilo? Por que fazer isso? Um dia o pastor chegou para mim e falou que uma irmã, às vezes, ele implicou com ela, porque ele queria fazer uma sacada na igreja, e ela implicou, ela implicando com ele, veja só, e ele disse para ela, ele teve que dizer para ela, ele falou que não queria fazer isso, mas foi obrigado mediante as circunstâncias que ela criou. Disse, olha, eu que ofertei a metade do meu salário que a igreja me paga, eu ofertei para poder fazer isso. E mesmo assim ela implicou. Não tem necessidade disso, papapá. Gente, não tem que implicar com isso, entendeu? Não tem que implicar com isso. A gente vai entender isso mais para frente, mas a princípio nós temos que parar de atacar o desrespeito. Às vezes as pessoas querem falar de uma forma como que eles mandassem na igreja, né? E acabou aquela questão de adoração, né? Vamos continuar aqui. Esses ataques são complexos e requerem extensiva consideração e estudo. Em muitos casos, as comissões têm que tomar decisões que não vão agradar a todos. Poxa vida, nem Jesus agradou a todos. Observe só quando Jesus ele chegou para aquela mulher que derramou aquele bálsamo, né, que era caro, aquele perfume. Ele falou que a melhor coisa que ela fez foi aquilo. Aí alguém lá já começou a implicar, falou assim, não, isso você podia ter dado aos pobres. Aquelas intenções são boas intenções, que às vezes não são boas intenções. Enfim, sempre vão aparecer essas pessoas dentro das igrejas. Nós temos que tomar cuidado e tentar, de toda maneira, ensiná-las, né? E elas são um impedimento, são pessoas que impedem, são obstáculos, são barreiras para que o avivamento não desça sobre a igreja. A menos que haja razões extremas e óbvias para diferente, as igrejas devem respeitar o processo da comissão e permitir que faça o seu trabalho. Bom, é claro que existem, às vezes, seus extremos, existem seus exageros, né? Então, aí tem que saber também lidar com as situações. Chamar, conversar, por que fazer isso? Será que é necessário mesmo? Né? Não estou aqui para poder, fosse eu, implicar, eu não estou aqui para poder implicar, eu não quero aqui, é um trabalho de vocês, respeito o trabalho de vocês, que vocês sejam abençoados cada dia, mas seria necessário mesmo comprar isso, seria necessário mesmo fazer isso, não tem essa área que deveria fazer, aonde, aí, com certeza as coisas seriam mais entendidas, mas não é dessa forma, infelizmente, que elas são abordadas. Especialmente quando as decisões difíceis precisam ser tomadas, cada um deve fazer um esforço para guardar o vínculo da paz e refriar-se de demandar tudo que seja do seu jeito. Então, vamos tomar cuidado, porque se você vai ver que algo vai tirar a comunhão, vai tirar a paz, vai tirar a tranquilidade da igreja, vai tirar a inspiração da igreja, é melhor nos calarmos, ou tratarmos de forma cordiais, como nós vimos aqui, lá em Romanos, capítulo 12, tratar com cordialidade, tratar com amor, tratar com honra, honrar a posição que a qual está aquela pessoa trabalhando. É assim que se procede
e sim que tem que se proceder. Um ataque relacionado a este acontece quando alguns querem que a comissão de sucessão pastoral ou de pessoal mova-se depressa numa certa direção. Gente, tem outra questão também que é muito complicado, é quando vai suceder o pastor. A Igreja Batista, geralmente, ela sempre vai passar por isso, né? Ela sempre sucede, né? E ela faz isso com muito carinho, ela faz isso com muita idoneidade, e por isso que eu gosto do Ministério Batista. Então, aí, veja só a situação. Aí tem pessoas que querem implicar, mas esse pastor eu não quero ele. Aí querem já tirar o pastor, já pregamos aqui sobre isso já, você voltar, você vai ver sobre isso. Vamos tirar esse pastor logo daqui logo, e vamos colocar logo outro, vamos mudar a direção da igreja, essa direção já está velha, já está arcaica, enfim, tem essas questões todas. Como regra geral, a paciência e a oração são diretrizes de Deus, nunca vamos esquecer disso. A oração está em todo lugar da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Viu, queridos? Crentes maduros, escuta só, crentes maduros não vão atormentar e impressionar as comissões para certos final ou tempo determinado. Sem oração e maturidade, as igrejas podem facilmente se dividir em tempo de decisões e mudanças. E por isso que temos que viver, né, nessas duas coisas fundamentais: oração, maturidade. O que é maturidade? É ter consciência do que está fazendo, com sabedoria, com objetivo. Será que isso não? Isso não. Isso sim, entendeu? Saber como colocar as coisas, como falar as coisas, como expressar uma coisa. Até para poder você chamar a atenção de alguém, tem que saber usar a maturidade. Todavia, com oração, paciência, maturidade, quase qualquer processo divisório pode ser atravessado eficientemente. Com oração, tendo paciência, porque tudo tem seu tempo. Ontem mesmo eu estava vendo um certo episódio, e eu comentava com a minha esposa que a história, né, de José, ela é uma das histórias mais edificantes da Bíblia, que nos chama mais atenção da Bíblia, justamente pela paciência, né, que Jacó e José teve, de esperar, mesmo com dor, mesmo sofrendo, ele esperou. Ele não fugiu da prisão como teve essa oportunidade, mas ele esperou, ele sabia o tempo de Deus, ele esperou o tempo de Deus. Nós temos que aprender isso, a esperar o tempo de Deus. Tudo tem o seu tempo, e Deus sabe o dia e a hora, como fazer. E por isso temos que viver oração, paciência e maturidade. Que Deus possa nos ensinar a maturidade e paciência para respeitar uns aos outros e resistir a atitudes egoístas exigentes. Um fato inalterado de vida em grupo é que nenhuma decisão vai agradar perfeitamente a todos. Isso é óbvio. Nem tudo que o pastor, nem tudo que ele passar para a igreja vai agradar a todos. Mas não é. Jesus não agradou a todos. Mas respeitaram Jesus. E no final das contas, deu tudo certo. Saiu tudo conforme Jesus ensinou. Então é assim que também deve se proceder dentro das igrejas. Os nossos irmãos, nossas irmãs, nós como membros, nós como submissos ou sujeitos a um ministério, precisamos respeitar, né, os nossos líderes. E, enfim, fazendo assim, nós vamos conseguir agradar a Deus. E agradando a Deus, Deus derramará a sua glória sobre a igreja dele. Aleluia. Estar em unidade não significa que temos que pensar exatamente a mesma coisa, da mesma maneira. Isso não significa, né? Esse é o segredo da igreja, na verdade, né?
O segredo da igreja, esse é o maior segredo, que eles vivem unidade, mesmo que não concordem, mas vivem unidade. Nós já pregamos aqui, é só você fazer o acompanhamento aí dos nossos vídeos, você vai ver que nós falamos muito sobre isso, que é muito importante e faz com que a igreja seja a igreja que é Jesus, que Jesus nos ensinou que tem que ser. Por essa razão, a verdadeira maturidade cristã é revelada quando as comissões precisam tomar decisões difíceis. Que Deus nos conceda o compromisso de orar e encorajar muito e criticar pouco ou nada. A crítica, na verdade, ela só é válida se existe uma solução. Infelizmente, deixa eu falar aqui, que a maioria das críticas, ou 99,9% das críticas, elas não têm soluções. Eu critico porque acho errado, mas eu não tenho a solução para poder solucionar. Então, se eu não tenho a solução, então é melhor eu ficar quieto. Eu não tenho que criticar. Para que alguém critique, para que alguém fale alguma coisa sobre determinada situação, é melhor que eu tenha a solução. Olha só, eu teria uma solução assim, eu poderia fazer assim, assim, assado. É claro, com respeito, com honra, tudo vai ser feito de uma maneira extraordinária, meu amado. Tudo que o pastor hoje quer dentro das igrejas, eu falo isso que eu sei muito bem disso, tudo que o pastor quer é justamente isso, pessoas que não critiquem, mas se for alguma coisa que não esteja legal, mas que ele chegue para a pessoa e dê uma solução para que possa ser melhor. Aí o pastor vai estudar, vai ver que é melhor, ele vai aderir a isso, porque nós somos humanos também. Nós erramos também, ou nós também nos precipitamos. Então, por isso temos que... mas é isso, eu já falei, tem que ser honrando, respeitando. Embora isso não signifique que iremos aceitar e carimbar todas as recomendações, mas significa respeitar e cooperar com amor. Quando ministramos nesse espírito, podemos trabalhar mesmo as questões mais desafiadoras. Então está aí esse tema importantíssimo, queridos, que hoje falamos sobre o desrespeito, né, às comissões, desrespeito aos líderes leigos. Precisamos respeitar aqueles que têm os seus cargos. Nós, pastores, respeitamos os cargos que nós demos para as pessoas. Nós respeitamos. Né? Eu, particularmente, eu não me meto em nada que as pessoas... Eu dei um cargo para determinadas pessoas, eu não vou me meter ali naquela situação, eu não vou interferir, a não ser que seja uma questão que venha ferir os princípios da igreja. Aí é outra questão. Aí é a igreja, eu sou pastor da igreja, eu tenho que me interferir. Mas não interferindo, né, amados, que prossiga a obra do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado. Amanhã estamos com um novo tema. Ok? Fique ligado aí em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima unidade.